Composta pela Silvana e pela Diana. Queria começar aqui com a fala da Silvana. Foi uma das linhas de frente da greve da DIMA. Ela é parte fundante e essencial da conformação desse livro, porque esse livro é composto por depoimentos da Silvana. E queria passar aqui para que ela desse abertura à mesa, colocando as experiências dela, abrisse aqui o lançamento do livro. Silvana. Meu nome é Silvana, para quem não conhece. Então, vim aqui contar um pouco. Faz o microfone assim. Vim aqui contar um pouco, né? Vim aqui contar um pouco desse livro, né? Que é A Precarização Tem Rosto de Mulher. Então, eu vim mostrar para vocês que essa luta não só é minha, mas é nossa. Que todos nós possamos lutar por alguma coisa melhor. Então, essa luta não é minha, é nossa. Então, aqui eu vou falar para vocês, né, como começou a nossa luta, né, na DIMA, né, na empresa DIMA. Começou através de estar faltando, né, algumas coisas nossas. Então, faltava TIC, faltava cesta básica, faltava as coisas. Então, a gente não sabia o que fazer, né? Não sabia como correr atrás dessas coisas. A gente ia falar para a encarregada. A encarregada falava, isso aí vocês têm que saber fazer. Eu vou ligar para o patrão. Eu ligava e não resolvia nada. Nisso, um amigo nosso vai e se fura, né, no lixo. Mas por que ele se furou? Porque a gente não tinha material para trabalhar, gente. É igual a muita gente que trabalha aqui, que trabalha num serviço precarizado e que quando chega no setor para trabalhar, não tem o material para trabalhar. E aí, quando a gente fala para a encarregada, o que acontece, que a gente não tem o material para trabalhar, ela faz, se vira, a gente quer ver limpo. Então, a gente tem que dar os pulos da gente e deixar limpo, para que o setor que a gente trabalha esteja limpo para não ter nenhum problema. Então, é isso. E também, assim, na hora que o nosso colega de trabalho se furou no lixo, né, foi tirar o lixo e furou. Aí a gente foi para cima da encarregada reclamar. Ela disse, isso aí não é problema meu. Aí nós dizemos para ela, é problema seu sim, porque se não tem a luva para ele usar, então ele vai se furar. E aí ele correu, né, para ligar para o sindicato, né, para fazer a reclamação, que a gente estava sem material de limpeza, isso, aquilo, outro. E aí, na hora que eles pegaram, na hora que ele ligou, foi incrível, gente. Imediatamente, o nosso sindicato ligou para o patrão ligou para a encarregada, e a encarregada queria mandar o rapaz embora, porque ele foi reclamar dos direitos dele. E nisso, né, a gente ficou nisso. E fora as precarizações que a gente tinha, né? E a gente, mulher, era que tinha que lavar os banheiros dos homens. E a gente falava para ela que isso não era certo, que tinha que colocar homem no setor para lavar os banheiros dos homens. Mas ela dizia, que besteira, vocês vão ver o que vocês vê todo dia em casa. E a gente tinha que ficar ali, né? Fazer o serviço, limpar, né? Banheiro de homem, a gente tinha que fazer tudo lá, né? Sem ter os material. E muitas que estão aqui, que trabalham terceirizado, sabem do que eu estou falando, sabem da precarização, como é grande dentro do setor do trabalho. A humilhação que a gente passa é grande. E a gente não sabe, assim, lutar, né? A gente não sabe os direitos da gente, só deixa para lutar quando vem faltar as coisas da gente. Mas eu tenho que falar aqui para vocês, gente, que desde que a gente entre numa firma, seja ela qual for, a gente já tem que aprender a lutar, a gente já tem que aprender a se organizar. Porque se a gente aprende a se organizar, porque sempre um dia a luta vem. E quando ela vem para ferrar com a gente. E aí, na hora que a gente estava nesse sufoco todo, né? A gente
começou a falar o boca a boca, né? Começou, olha, foi lá nos efetivos, já começou no boca a boca. Falar para eles, nossa, meu, tá faltando isso, faltando aquilo. Aí eles, meu, vocês têm que lutar, vocês têm que se juntar. Não tem que deixar faltar as coisas de vocês. Falta um ticket, falta uma cesta básica, falta tudo para vocês. Daqui a pouco vai faltar o salário de vocês. E foi o que aconteceu, gente. Faltou o nosso salário. Aí quando faltou o nosso salário, aí o bicho pegou. Aí o buraco foi mais embaixo, porque a gente teve que correr atrás, né? E aí a gente teve o apoio dos estudantes. Aí os estudantes começaram a ajudar a gente, né? Por debaixo, falando as coisas, tudinho. E a gente foi lá naquela luta, a gente já se sentiu mais forte, né? Porque assim, se a gente já tem um apoio efetivo, tem apoio dos estudantes, então estava tudo bom pra gente, né? Então a gente foi aprender, né, a se organizar. Então os estudantes começaram ali a falar pra gente que isso não estava certo, que a gente tem que correr atrás dos nossos direitos. E aí foi quando a gente conheceu o sindicato, né? Que a gente corria atrás do sindicato nosso, que é o CEMACRO, né? Mas é um sindicato peleco, é um sindicato que não é nosso, é do patrão. E eles falam que é nosso, mas não é nosso. Esse sindicato é um sindicato do patrão. É um sindicato que ele é um lixo, porque ele, na hora que a gente... Não presta mesmo. Na hora que a gente pega, luta, né? Para falar que está precisando das coisas, eles são o primeiro a entregar junto com o patrão. Que sindicato é esse nosso? Ainda bem que a gente estava dentro de uma universidade, né? Por mais que a gente passou, mas a gente estava dentro de uma universidade, que teve apoio de estudantes, dos efetivos, e aí a gente foi ter o apoio do sindicato da USP, que é um sindicato combativo, né? Um sindicato da USP, e a gente foi lá, né? Juntamos um monte de gente e fomos lá, mas quando a gente chegou no sindicato, algumas pessoas já olhou aí, essa luta não é nossa não, eles não são efetivos, mas teve alguém lá dentro, né, que olhou pra gente e fez, não, essa luta é nossa, e caiu dentro, né, na luta com a gente. Então essa luta foi uma luta assim que foi muito assim especial, né, assim, de a gente lutar, ter o apoio, né, dos estudantes, ter o apoio do sindicato, ter o apoio dos trabalhadores da USP, e ainda por fim a gente teve o apoio de alguns professores. Aí a gente falou, tudo de bom, a gente estamos aqui é para lutar mesmo. Nisso, quando o patrão viu que a gente estava lutando, o que foi que ele fez? Ele colocou a gente dentro de uma salinha e falou assim, olha gente, vocês estão a gente está com um grande problema. A gente perguntou, mas o que está acontecendo? Está faltando salário, faltando tudo para a gente. Ele fez, não, é porque, gente, o barco está furado. E vocês têm que estar com a canequinha tirando para a gente não furar. Porque se a gente afundar, vai afundar todo mundo junto. Aí a sala, meu, estava cheia de terceirizado. Aí a gente, numa só voz, gritou, te vira, você tem que pagar para a gente. E a gente não concordou, né, com isso. Aí a gente, junto com o sindicato, invadimos a reitoria. Quando a gente conseguimos invadir a reitoria, gente, aí que foi o problema. Sabe o que foi que eles fizeram? O nosso patrão trouxe duas peruas cheias de gente e pôs lá para botar no lugar da gente. Aí eu fizemos um cordão, né, para não deixar elas entrar. E eu fui lá falar com elas, né? Falei, meu, qual é a situação de vocês? Não, porque eles falaram que se a gente viesse para cá e ficasse no lugar de vocês, a gente ia ter o direito do salário da gente, que faz 3 meses que a gente não recebe. E, meu, o que é isso? Vocês estão na mesma situação que nós, vocês vão lutar a favor do patrão? Vem ficar com a gente, para ficar mais forte. Nossa, todo mundo parou e ficou todo mundo junto com a gente, lutando. E aí, o patrão... O patrão, né, ficou sem saber o que fazer, né, porque ele estava com medo de quê? Não era medo de nada, ele estava com medo de perder, era o setor, né, que a USP pagava para ele e ele não pagava para a gente. Então ele estava com medo, era de perder, era isso, né. Então isso é para a gente ver que se a gente se unificar, e se a gente lutar junto, como classe, uma só classe, a gente vê que a gente vence. Então foi aí que a gente viu que a gente tem força para lutar.
Então, aí depois disso, né, teve que as mulheres estavam tendo problema com os maridos em casa, né, porque não tinha as coisas para fazer, a gente ficava muito tempo na USP e tal. E aí eu falei pro meu companheiro assim, pra gente, nós dois, a gente dividia as tarefas dentro de casa, né? Porque as mulheres, a gente já tem uma dupla jornada de trabalho, né? A gente luta, né? A gente trabalha fora, a gente trabalha dentro de casa, a gente já tem aquele série de problemas para a gente resolver. Na época eu estava estudando, trabalhando e trabalhando dentro da minha casa. Então eu estava numa tripla jornada de trabalho, que era enorme. Então eu conversei com meu companheiro e ele aceitou em ajudar, em dividir as tarefas de casa comigo. E ele fazia uma coisa e eu fazia outra. E a gente lutamos juntos, porque ele era um funcionário também, que era da DIMA também. Então nós dois ficamos desempregados na luta, nós dois ficamos desempregados, mas não por isso a gente baixou a cabeça. A gente levantou e continuamos nossa vida, né? Então, assim, o que eu quero passar para as mulheres, que a gente tem que se unir, tem que lutar junto. Por quê? Porque a gente pode conversar com nossos maridos em casa, para eles ajudar a gente na tarefa de casa, porque não só basta a gente chamar eles para ajudar na tarefa de casa, porque a gente tinha que chamar, era o governo, a gente tinha que reclamar para o governo, para que eles colocassem creche, colocasse restaurante, colocasse lavanderia, tudo público, para que a gente pudesse lutar pelos nossos direitos. Porque mesmo assim, meu marido me ajudando dentro de casa não só bastava, porque tanto ele chegava cansado, como eu chegava cansado. Então foi uma luta e foi muito grande. E aí eu quero... E aí o que eu quero... E aí eu quero falar para vocês uma coisa, gente, que quando a gente vê, né, que tem muita gente do nosso lado para lutar, a gente vence, né? E aí tinha umas colegas nossas que falou assim, isso não vai dar em nada, eu vou pedir as contas. E a gente falou para elas, vocês vão pedir a conta? Então quem quer pedir as contas, peça, mas a gente vai lutar. Porque uma luta, a gente só dá fim à luta quando a gente não tem mais força. E força a gente tinha muita para lutar. Então a luta da gente foi muito forte. E assim, e depois disso, né, que dessa luta toda que teve, aí a gente falou, aí o sindicato nosso chegou lá, falou assim, que a gente não tinha que ir para o sindicato da USP, a gente tinha que ficar no sindicato nosso. A gente batemos nos homens lá do sindicato, botamos eles para correr, porque a gente olhou, um cara que não ajuda a gente, não faz nada, só é pro lado do patrão. Então a gente colocou eles para correr de lá e ficamos com o sindicato da USP, o Centusp a gente ficou. E mesmo assim, com o Centusp lá, aí como esse sindicato é um sindicato combativo, né? E assim, ele não era um sindicato nosso, era um sindicato que era da USP, a gente não tinha direito, gente, esse sindicato aí, mas a gente correu atrás e teve direito sim. E através desse direito, a gente teve uma decepção muito grande, porque o companheiro Brandão, ele ficou lutando junto com a gente, ele deu o sangue dele pela gente, lá lutando pela terceirizada, que nem ele faz sempre. Por mais que aconteça as coisas, ele está dentro, está ajudando os terceirizados, porque ele sabe o sofrimento da gente. Então, através dele ajudar a gente, o nosso sindicato Peleco fez por onde ele pagar uma multa porque ele estava defendendo a gente. Nisso, em seguida, veio a demissão do Brandão. E a gente não aceita isso, porque assim, é uma coisa que eles fizeram, que ele ajudava a toda terceirizada ali dentro, né? Então, como que coloca uma pessoa dessa, que era de um sindicato, tirar do emprego dele porque ele ajudou uns terceirizados? Em que lugar que a gente estava? A gente estava dentro de uma universidade que era a USP, que tinha várias pessoas ali dentro, né? Que eles era que tinha que ajudar a gente mesmo. Então, o que é que fizeram? Colocaram o Brandão embora.
E nisso a gente sentiu muita falta, assim, mesmo o Brandão fora do serviço dele, né? Mas ele está dentro do sindicato e continua ajudando os terceirizados. E a gente, assim, faz a gente faz um chamado para que vocês venham conhecer esse livro aqui, que fala todas as histórias, que é uma história real, que é uma história que a gente vai aprender com isso. Na época que estava saindo a primeira edição do livro, surgiu a greve da União. E a União, ela pôde se organizar através do livro, porque elas leram e elas viram como foi a primeira greve da Dima. E outra, que as pessoas falavam mesmo assim, e o livro, a importância que tem o livro, a força que tem esse livro para os terceirizados, os precários, os que trabalham sem direito a nada, porque a gente trabalha sem direito a nada. Eu tenho uma colega aqui que é da União. Guima. Tem uma menina aqui que é da Guima, aqui, que ela estava me contando, ela está aí já perto de ganhar neném. Ela está perto de ganhar neném e não tem os direitos dela. Como é que pode? A pessoa está perto de ganhar neném e não tem os direitos da pessoa. E a gente tem que lutar por isso, camarada. É por isso que eu chamo vocês, para que a gente possa lutar junto. A gente se organiza aqui no Pão e Rosas. Pão e Rosas é onde a gente chama as mulheres que são precarizadas, para falar dos seus direitos, que muitas vezes a gente não pode desabafar em casa. Muitas vezes a gente não pode desabafar em casa, porque se a gente desabafa em casa, a gente também, muitas vezes, os próprios maridos espancam as mulheres por causa que ela sai para fazer alguma coisa. Muitas vezes eles não acreditam na luta da gente, mas a gente estamos aqui para mostrar para vocês que a luta continua e a gente temos que lutar juntos, gente. E esse livro é o chamado para que vocês venham lutar com a gente e formar o Pão e Rosas. Esse é o que eu tenho que falar para vocês. Queria passar agora para a Diana Assunção, militante também do Pão e Rosas, organizadora do livro A Precarização Tem Rosto de Mulher e diretora do Sintusp. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Boa tarde. E voltou? Bom, meu nome é Diana, eu sou dirigente da Liga Estratégia Revolucionária, sou fundadora do Grupo de Mulheres Pão e Rosas Brasil, diretora do Sindicato dos Trabalhadores da USP. Organizei o livro A Precarização Tem Rosto de Mulher junto com a Silvana e com uma equipe de companheiras e companheiros. E também sou uma das trabalhadoras da USP denunciadas pelo Ministério Público e pela reitoria da universidade no escandaloso caso de perseguição política contra 72 estudantes e funcionários que lutavam contra a repressão policial dentro e fora da universidade. Inclusive, nesse momento, eu estou no meio da minha suspensão no local de trabalho, junto com dezenas de estudantes que também estão sendo punidos pela reitoria da USP. Bom, antes de começar a minha fala, eu queria agradecer a algumas pessoas, principalmente pela publicação do livro. Em primeiro lugar, a própria Silvana, porque sem ela teria sido impossível a gente retratar essa história de luta. Mas também a Natália Viscov, que é diretora das edições Iskra, e toda a equipe que trabalhou muitíssimo para que essa publicação fosse possível. E queria agradecer também ao professor Jorge Luiz Sotomayor, que é juiz do Direito do Trabalho, e as professoras Maria Beatriz Costa Bramitz, da PUC de São Paulo, e Cláudia Mazen Nogueira, da Universidade Federal de Santa Catarina e da Unifesp, da Baixada Santista, que escreveram as apresentações desse livro. Bom, então, para começar a minha intervenção, eu queria reafirmar que o relato que a gente acabou de ouvir aqui da Silvana é a rotina de milhões de trabalhadoras terceirizadas no nosso país, algumas presentes aqui
nesse plenário. É a rotina de homens que vivem sob condições de trabalho degradantes, no Brasil profundo, com histórias tão ou mais humilhantes como a que foi contada aqui. Ao mesmo tempo, é o relato de uma revolta, dos primeiros passos de reorganização dos trabalhadores precários, que contamos em miniatura neste livro que apresentamos hoje. A precarização do trabalho não é um problema apenas das empresas, das universidades ou de tal ou qual patrão. A precarização é uma política de Estado. Por ter surgido de forma mais enfática como parte do ataque neoliberal a partir da década de 80, tem efeitos objetivos de divisão da classe trabalhadora, mas principalmente na subjetividade dos trabalhadores. Hoje, a classe operária brasileira e em todos os países se encontra profundamente fragmentada entre efetivos, terceirizados, informais, desempregados, homens, mulheres, negros e brancos, homossexuais e heterossexuais. O poder deste ataque é fazer justamente com que todos estes se sintam parte de diferentes classes e não de apenas uma classe operária. Apesar de muitos trabalhadores e trabalhadoras hoje verem no governo de Dilma e de Lula a possibilidade de melhorias nas condições de vida, é preciso demonstrar como, na verdade, ambos governos, que se dizem dos trabalhadores, foram agentes continuadores da política neoliberal a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O próprio presidente Lula declarou publicamente que os banqueiros nunca lucraram tanto como no seu governo. Ao mesmo tempo... Ai, peraí que minha voz está sumindo. Ao mesmo tempo, os sindicatos e centrais sindicais, que deveriam ser as ferramentas de luta da classe operária falam contra a precarização, mas na prática foram agentes diretos da implementação de toda essa flexibilização trabalhista que resultou na proliferação do trabalho precário. Então, nessa década de PT no governo, as grandes terceirizadoras, empresas onde cotidianamente morrem trabalhadores por péssimas condições de trabalho, como a Camargo e Correia, Odebrecht, Andrade Gutierrez, foram as empresas da construção civil que mais lucraram com o chamado Pacote de Aceleração do Crescimento, conhecido como PAC, do governo Dilma. Uma tendência que deve aumentar diante dos mega eventos como a Copa e as Olimpíadas de 2014. Estas empresas são, ao mesmo tempo, as grandes financiadoras do PT e do PSDB nas eleições. E aqui em São Paulo, com Fernando Haddad, não é diferente. Ao mesmo tempo, é nesse governo que vemos a violência contra as mulheres aumentar drasticamente. Os dados oficiais mostram que a cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil. E a cada 2 horas uma mulher é assassinada. Este é o país onde vemos a impunidade dos assassinos de Elisa Samúdio, que chegou a recorrer à tão propagandeada Lei Maria da Penha, sem sucesso, e que no final das contas seus assassinos terão liberdade em poucos anos. É também neste governo Dilma que reina a hipocrisia e o silêncio diante da indicação de um deputado racista e homofóbico para a suposta Comissão de Direitos Humanos do Senado. Não poderíamos esperar nada muito diferente num país onde os torturadores e mandantes da ditadura militar permanecem livres e impunes, e onde hoje a repressão e criminalização dos movimentos sociais, com assassinatos dos trabalhadores do campo, perseguição a dirigentes sindicais e ao movimento estudantil, permanecem na ordem do dia. Neste cenário, a classe operária brasileira se vê fragmentada e, portanto, debilitada. Com um governo de trabalhadores, que de trabalhadores só tem um nome, num partido que há mais de uma década vem governando para a burguesia. E com sindicatos e centrais sindicais, como a CUT, Força Sindical e CTB, que atuam diretamente em defesa deste governo e deste Estado que é capitalista. Hoje mostram mais uma vez de que lado estão quando o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC leva
adiante um projeto chamado Acordo Coletivo Especial, que tem como objetivo flexibilizar os direitos já conquistados pela classe operária. A esta situação de derrota moral da classe operária e profunda desorganização, queremos fazer um contraponto. Este livro, que conta a luta das trabalhadoras terceirizadas da USP, como Silvana, é apenas uma forma de generalizar a ideia de que a classe operária é a única classe capaz de subverter essa ordem que impera e que as mulheres trabalhadoras, como parte dos setores mais oprimidos, estarão certamente na linha de frente desse combate. Ao mesmo tempo, o contraponto que quero apresentar parte também de um mundo que já não é mais o mesmo de alguns anos atrás. Um mundo em que a ideia de que a classe operária acabou é somente coisa do passado. Um mundo em que a decadência histórica do capitalismo está cada vez mais evidente através de sua própria crise. Há 6 anos do estouro da crise capitalista internacional, vemos um cenário de crise políticas, processos revolucionários e tensões sociais que são potencialmente explosivas. Com uma tendência de que se aprofunde a grande recessão nos Estados Unidos e na União Europeia, este processo já começa a se estender para outros países. E aqueles que defendiam que o Brasil estaria blindado terão que começar a rever essa definição diante dos primeiros efeitos da crise capitalista no país, que farão sentir de forma mais aprofundada características dos últimos anos brasileiros, como o aumento dos postos de trabalho precário, a tendência à desindustrialização e a dependência da exportação das commodities. Neste mesmo cenário que vimos também grandes levantes da população pobre, da classe operária e da juventude. Aos processos chamados por Primavera Árabe se somam grandes lutas da juventude nos países da Europa, mas também na América Latina, como no Chile e no México. Foram processos onde também as mulheres e os jovens estiveram na linha de frente. Como dizia Leon Trotsky, um grande revolucionário russo, aqueles que lutam com mais energia pelo novo foram os que mais sofreram com o velho, e as mulheres são parte do que mais sofrem com o velho. No nosso continente, processos de reorganização da classe operária passam a acontecer até mesmo em países com governos considerados como progressistas, como o de Evo Morales na Bolívia. A explosiva classe operária boliviana, ontem e hoje, exatamente, estão organizados em um congresso para construir seu próprio instrumento político de luta, um partido dos trabalhadores. E a grande luta contra a violência às mulheres na Índia tem sido apenas um prelúdio de um enorme movimento das massas proletárias indianas que há menos de uma semana protagonizaram uma greve geral de centenas de milhares. Estes são alguns contrapontos à situação nacional que vivemos, aparentemente de maior passividade, mas que mantém latente as contradições de um país baseado na superexploração do trabalho, na concentração de terras nas mãos dos grandes latifundiários, na submissão aos países e monopólios imperialistas, na opressão histórica ao povo negro, na segregação de amplas massas proletárias nas favelas de todo o país, na repressão policial contra a juventude, na enorme violência contra as mulheres, seja através de agressões, estupros, assassinatos, seja através das mortes por abortos clandestinos. Nenhuma dessas contradições pode ser profundamente resolvida no marco de um sistema baseado na exploração. Vivemos em uma sociedade dividida em classes, onde há homens e mulheres explorados, a classe operária, e homens e mulheres exploradores, a classe capitalista, a burguesia. Partimos dessa ideia para dizer que os interesses dessas duas classes são inconciliáveis, incompatíveis. A opressão às mulheres anterior a este sistema capitalista é utilizada como forma de aprimorar a exploração. Como dizia Marx, a opressão do homem pelo homem começou com a opressão da mulher pelo homem. Ao mesmo tempo, o racismo também é utilizado para aprofundar a exploração capitalista, aumentando assim a taxa de lucro do conjunto da classe operária. As mulheres, como um grupo subordinado socialmente, também expressam um recorte de classe. Isso porque há mulheres oprimidas que são exploradas, mas também há mulheres oprimidas que exploram e que oprimem. Há 3 anos o Brasil é presidido por uma mulher. Que mudanças houve na vida das mulheres? Por acaso podemos comparar a vida
vida de mulheres como Hillary Clinton, secretária de Estado dos Estados Unidos, e Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, com a vida de mulheres e meninas que vivem em situação de guerra, sob o comando de tropas de paz, que assassinam e estupram, como no Haiti, que semelhança há entre estas mulheres no poder com a vida de milhões de trabalhadoras terceirizadas em todo o mundo, para além do fato de todas serem mulheres? Não há nenhuma semelhança. E estas mesmas mulheres no poder são as que disseminam uma ideologia feminista burguesa que é tomada por amplos setores feministas, como a Marcha Mundial de Mulheres, ligada ao próprio governo, que buscam manter a ideia de que é possível uma emancipação das mulheres por dentro desse sistema capitalista. Nada mais falso do que isso. Como dizia Alexandra Kollontai, uma importante revolucionária russa, apesar da aparência radical das reivindicações feministas, não se deve perder de vista de que as feministas burguesas não podem, em razão da sua posição de classe, lutar pela transformação fundamental da estrutura econômica e social contemporânea da sociedade, sem a qual a libertação das mulheres não pode ser completada. A partir da classe trabalhadora, as mulheres devem lutar firmemente pelos seus direitos, mas entendendo que não há possibilidade de conquistar igualdade em um sistema baseado na desigualdade social e econômica entre os seres humanos. Para as grandes massas proletárias, conquistar igualdade com os homens nessa sociedade significa apenas compartilhar uma parte da desigualdade, ou seja, condições iguais de exploração. Isto nos diferencia estrategicamente do feminismo burguês e reformista. Como falou Silvana, não são os homens nossos inimigos, mas sim a burguesia. Citando novamente Alexandra Kollontai, enquanto para as feministas a conquista da igualdade de direitos com os homens no marco do mundo capitalista atual representa um fim suficientemente concreto em si mesmo, a igualdade de direitos no momento atual para as mulheres proletárias é apenas um meio para avançar na luta contra a escravidão econômica da classe trabalhadora. Aí reside também o caráter estratégico de refletir sobre o problema da precarização do trabalho, que dizemos que tem rosto de mulher e no Brasil tem rosto de mulher negra, buscando recompor objetiva e subjetivamente a classe operária na luta contra essa exploração capitalista, baseando-se não somente nos exemplos atuais que têm sido protagonizados no mundo inteiro, mas na vasta história da classe operária mundial que já chegou a tomar o céu por assalto, como na Revolução Russa em 17. O poder, então, de resgatar histórias como esta da DIMA, da União, da BKM, da FASON, que são todas experiências terceirizadas que contamos neste livro, é o poder de proporcionar à classe operária em pequeno o conhecimento do que fazem seus irmãos de classe. Enquanto lutávamos com mais de 400 mulheres e homens trabalhadoras na luta da União, em 2011, numa arrebatadora greve de 30 dias que sacudiu a Universidade de São Paulo, os operários da construção civil em Jirau, no norte do país, ateavam fogo sobre os canteiros de obra numa rebelião incendiária contra a superexploração. Na USP, em contraposição a um espaço de excelência, de conhecimento, essas mulheres foram capazes de se organizar. Bebiam da fonte da experiência da luta da DIMA, retratada já na primeira edição desse livro, onde Silvana e dezenas de trabalhadoras recorreram aos métodos históricos da classe operária, organizando assembleias, piquetes, comissões de trabalhadores com as chamadas linhas de frente. Ora, se a burguesia e os patrões têm suas formas de organização, nós também temos que ter. E nossos aliados estratégicos também, como é a juventude. A juventude que se decide por atuar ao lado da classe operária estrategicamente na luta pelos seus direitos, sempre pode cumprir um papel explosivo. Foi assim em todas as lutas. Em 2005, os estudantes deixavam de brincar o carnaval, como diziam as trabalhadoras, para apoiá-las. Em 2011, centenas de estudantes largavam as salas de aula para acompanhar os trabalhadores, reforçando o coro que gritava: "Oi, estudante, eu limpo o chão, mas eu sou contra a escravidão." Oi, estudante, eu limpo o chão, mas eu sou contra a escravidão. Oi, estudante, eu limpo o chão,
BKM, os estudantes ocuparam a sala da administração da prefeitura do campus da USP e ali permaneceram até o pagamento dos salários e a garantia de nenhuma demissão. No metrô de São Paulo, na luta da FASOM, os estudantes também apoiaram firmemente ao lado da agrupação Metroviários pela Base e particularmente uma estudante da Juventude às Ruas, travesti, se aproximou e foi firmemente defendida pelos operários que, respondendo a qualquer atitude homofóbica, diziam: ela veio nos apoiar, reconhecendo inclusive o seu gênero. Todos esses estudantes se organizam hoje na Juventude às Ruas. Essa juventude não começou do zero. Também parte de uma compreensão histórica de que a classe operária é a única classe capaz de mudar pela raiz essa sociedade de miséria e opressão. E, portanto, os estudantes têm que decidir se irão se formar para serem serviçais da burguesia, para aprimorar as formas de exploração e opressão, ou se vão se decidir pela luta de classes, pelo lado dos explorados e dos oprimidos contra essa sociedade. Os exemplos que pudemos vivenciar lado a lado com essas trabalhadoras terceirizadas, avançando para superar seus próprios sindicatos burocráticos e patronais, auto-organizando-se, buscando apoio em sindicatos combativos e classistas, como é o Sintusp, do qual sou diretora, mostraram também uma das principais regras históricas da luta de classes que hoje vemos em todos os processos no mundo árabe e na Europa. Historicamente, também podemos dizer que as mulheres estiveram na linha de frente dos principais embates de classe e foram de aterrorizar governos, patrões e burguesia. Para isso, basta dizer que a primeira revolução operária vitoriosa do século XX, na Rússia, teve início justamente com uma greve de operárias. É este legado que também reivindicamos para encarar a luta das mulheres. O legado das mulheres marxistas revolucionárias do século XX, que lutavam firmemente por nossos direitos desde uma perspectiva anticapitalista. Mulheres que não deixavam nenhum minuto de lado a luta pela única possibilidade de terminar com toda forma de opressão, que é a luta por uma revolução socialista. Uma ideia que pode, para muitos dos presentes aqui, parecer distante, mas que até mesmo em pequenas lutas, como foi a da Dima, retratada neste livro, veio à tona. A ideia da revolução social, de uma sociedade sem classes, sem exploração e livre de toda opressão, que foi arrancada com todo o ódio burguês do imaginário das últimas gerações da classe operária. Ali, em pequeno, naquela luta da Dima, surgia, nas palavras de uma trabalhadora que nos dizia: no dia que tiver qualquer coisa assim, uma coisa pra gente pra cima, uma luta desse tipo, eu vou também. Se for o caso até de uma revolução, eu também estou dentro, estou com vocês. Por isso, hoje digo, parafraseando novamente Marx, que as ideias sozinhas nada podem realizar. Para realizar as ideias, é necessário homens e mulheres que ponham para funcionar uma força prática. E a crise capitalista mundial, junto com a catástrofe social que desencadeia em vários países da Europa, mostram que o capitalismo reserva para a classe operária, aos oprimidos, somente mais miséria. Esta crise, por outro lado, também fará mais atual e necessária uma revolução socialista. Hoje, nesse salão, temos a presença de inúmeras trabalhadoras e trabalhadores que protagonizaram estes processos de luta que retratamos na segunda edição do livro. Também aqui, muitos estudantes e professores que apoiaram todas as lutas, seguiram após as greves, levando a luta no movimento estudantil para que a pauta da terceirização não fosse esquecida. Com a chapa Cícera, homenageavam Cícera Maria, terceirizada da USP, negra, moradora da favela São Remo, que simboliza as milhares de mulheres e jovens assassinados pela polícia nas favelas e bairros do país. Com o bloco José Ferreira da Silva, no 1º de maio, jovem terceirizado da USP, vítima de um acidente de trabalho, homenageavam os milhares de trabalhadores mortos por acidentes de trabalho, em sua maioria terceirizados. Ao mesmo tempo, reivindicamos profundamente o papel que cumpriu o Sindicato dos Trabalhadores da USP, que após essas experiências não apenas passou a considerar como base da sua categoria todo o trabalhador terceirizado informal, possibilitando que estes se filiassem ao sindicato, como votou em congresso estatutário o programa pela efetivação dos terceirizados. Para isso, o Sintusp enfrentou toda forma de repressão, desde a demissão
pequenos avanços na prática produzem enormes saltos na consciência de trabalhadores e trabalhadoras. Desde mulheres que, a partir da luta, conseguiram se livrar das amarras da opressão, como contou Silvana, até mulheres que, em meio à luta, nos diziam que deixavam de sonhar com a louça, com a limpeza, com a comida e com a roupa, e passavam a sonhar com a luta, com as assembleias e com os estudantes. Essas mulheres passaram a enxergar que não há saída individual para tamanha opressão e exploração. Nós, militantes revolucionários como eu, acreditamos profundamente na força da classe operária e acreditamos que quando este exército silencioso de mulheres trabalhadoras, donas de casa, empregadas domésticas e estudantes desempregadas se levantarem como Silvana, se colocando como sujeito ativo e enfrentando a opressão que existe no seio da própria classe operária, não haverá burguesia e governo capaz de nos deter. Por fim, chamo todos os presentes a conhecerem esse livro, A Precarização do Rosto de Mulher, e como me disse uma grande lutadora da greve da União, esse não é um livro para ficar na estante. Esse é um livro da nossa luta, é um livro militante para a luta de classe. Que cada jovem trabalhador terceirizado, dona de casa, que folheia essas páginas, sinta ali concentrada. Está acabando, gente. Sinta ali concentrada a força em pequeno de uma classe revolucionária que dentro em breve terá que se levantar para enfrentar os efeitos da crise capitalista, que quando chegar em nosso país atingirão em primeiro lugar os terceirizados, as mulheres, os negros e a juventude. Mas este gigante, que é a classe operária brasileira, tem muita história de organização e luta e poderá se apoiar também nos exemplos avançados que a classe operária já está dando internacionalmente, como na França, onde os operários começam a lutar contra as demissões nas montadoras. Como dizia Leon Trotsky, um dos dirigentes da Revolução Russa ao lado de Lenin, se queremos transformar a vida, temos que aprender a enxergá-la através dos olhos das mulheres. A partir da publicação da segunda edição desse livro, fazemos um chamado a todas as mulheres, a toda a juventude, a todos os trabalhadores a se organizarem conosco no grupo de Mulheres Pão-e-Rosas e nas agrupações de trabalhadores e estudantes que funcionamos em vários locais de trabalho, como na USP, no metrô, entre professores, bancários, trabalhadores dos correios, das fábricas, terceirizados e universidades. E que a partir da difusão desse livro, organizemos um amplo movimento contra a precarização do trabalho, por nossos direitos e pelo fim dessa sociedade de opressão e exploração. Porque exigimos o nosso direito ao pão, mas também às rosas. Pão e rosas. Obrigada. Eu sou confronto do pranto, a agonia que estoura. Pão e rosas, eu vou rimando e marchando. Chega de dor, quero glórias. Pão e rosas, o medo aqui já foi tanto, mas será nossa vitória. Pão e rosas, já não mais peço, exijo. Hoje eu renego seus livros, com seus heróis e princesas, suas ajudadoras belezas. Fraqueza aqui não é virtude, seu discurso não me ilude. Suas condolências não falam por mim nem por nós. Sou Zeferina, Luísa Marim, não calam nossa voz. Mulher que busca na luta emancipação. Me fez de escrava, mucama, me fiz guerreira que inflama, que se rebela e que chama. Não silencia, não cansa, avança. Me fez de ama de leite, meu estupro foi seu deleite. Hoje me diz foi fraterno, sua teoria farsante não quero. Sou o reverso da submissão, não parei. Já nos Fimbeiros fiz insurreição, confrontei, incendiei seu engenho, fiz revolta dos malês. Eu te matei com veneno, levante-se, organizei. Cadê meus filhos jogados, largados na roda dos expostos? Cadê meu seio arrancado? Cadê meus irmãos mortos? Nosso canto é o espanto dos que nos julgaram mortas. Pão e rosas, eu sou confronto do pranto, agonia que estoura.
as lutadoras em greve que você incendiou. Sou as mulheres na Rússia, no seu sangrento domingo. Eu sou a mãe que ergue a bandeira, vendo preso do seu filho. Sou Palestina em Gaza, combatendo o sionista. Sou mexicana em Oaxaca, enfrentando a polícia. Sou Rosa Parks, sentada no banco que é do branco, que não levanta, não cede, causando tanto espanto. Sou a menina na noite, explorada por turista. Sou haitiana estuprada por um prato de comida. Nas plantações de algodão, eu sou o canto de blues. Voz que ecoa e levanta os escravizados no sul. Se vocês homens não vão, nós iremos. Contra os ingleses e engana a Santal a combatendo. Não sou lamento, fracassou o seu intento de me apagar. Ainda me aguento, e mesmo no relento eu vou desafiar. Rasgando os véus e suas regras que nossa vida destroçam. Já não aceito seus preceitos, sou também pão e rosas. Bandidos que nos julgaram mortas, pão e rosas, pão e rosas. Vai fechando, vai fechando. Vai fechar?